No último domingo eu comecei uma sequência de mensagens a partir da oração do Pai Nosso e eu gostaria de forma breve concluir essa sequência de mensagens. Comecei falando sobre a nossa identificação como filhos de Deus. Nós não podemos perder essa centralidade, não podemos perder essa referência de que aquilo que nos é possibilitado de novo é que fomos regenerados, fomos gerados novamente. Nós cumprimos aquilo que Jesus fala para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, e nascemos por uma nova realidade que não nos era possível, que não nos era aberta. Somos nascidos de novo. E é por isso que Paulo, quando está escrevendo a sua segunda carta, ou terceira, a gente não sabe, mas a segunda carta no cânon bíblico, no capítulo 5, Paulo diz: olha, não consideramos ninguém mais de forma humana, mas consideramos as pessoas de forma espiritual, porque aquele que está em Cristo é nova criação. Todas as coisas passaram, tudo novo se fez. Nós consideramos as pessoas, nós consideramos os irmãos, nós consideramos a igreja como corpo espiritual, porque é gerado em Deus. E é assim que o Pai Nosso começa. Pai Nosso que estás nos céus. Esse Pai que está nos céus, que era completamente e que é completamente diferente de nós, possibilitou que essa semelhança que havia sido perdida no Éden fosse reconectada, fosse refeita a partir da obra graciosa de Jesus Cristo. Então nós podemos nos chegar na presença de Deus. Hebreus capítulo 10 diz isso: olha, tendo os corações aspergidos pelo sangue de Jesus, entremos com confiança no santuário de Deus. Ou seja, a partir dessa obra regeneradora, redentora de Jesus, nós nos identificamos com o Pai Nosso. E por isso falamos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Por mais que eu ainda tenda ao pecado, hoje na minha vida, o meu grande desejo, a minha grande rotina, o meu grande trabalho é viver a tua santidade para que o seu nome seja santificado através de mim. Só foi o resumo express da primeira mensagem. E a segunda mensagem é a proposta do que vem depois desse pedido. Naturalmente, se eu quero que o nome de Deus seja santificado, eu faço uma oração, eu tenho um desejo, antes de todos os outros desejos, antes de todas as outras carências, eu tenho um desejo: Senhor, que venha o teu reino, que o seu reino venha. E eu reconheço, eu vivia no meu reino, ou eu vivia em outros reinos, eu vivo num mundo que jaz no maligno, eu vivo num ambiente em que o seu reino não era prioridade. Dentro do meu coração existia o meu reino, existia a minha vontade, mas agora que eu me identifico com o Pai, que eu entendo esse novo nascimento, o meu clamor, o clamor urgente do meu coração é: venha o teu reino. E quem clama que o reino venha, quem pede para a vinda do reino, está disposto a ir para a prática e fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse é o resumo express da segunda mensagem, que estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube, Igreja Batista Barão. Você pode acessar se você não pôde estar conosco nesse dia. Pois bem, essas são as chamadas petições tu, as petições em segunda pessoa, em que eu estou clamando para que Deus manifeste em mim, para que o nome dele seja exaltado. Eu estou reverenciando esse Pai Nosso. Mas em segundo momento, Jesus muda a pessoa, e ele vai para a primeira pessoa. E a primeira coisa que eu queria destacar é que Jesus, quando vai fazer uso da primeira pessoa, ele não usa o singular. Ele usa necessariamente o plural. E isso fica muito claro quando nós olhamos para a história bíblica, de que nada no singular revela a glória de Deus. Nada individual, nada egoístico, nada particular, nada que fale só de mim.
revela a glória de Deus e manifesta a glória de Deus. Deus cria o homem e diz: não é bom que o homem fique só, porque o homem só não consegue traduzir aquilo que é Deus, porque Deus mesmo é coletivo. É o único Deus manifesto em 3 pessoas que, quando estão criando, diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O próprio Deus no Éden se manifesta no plural. A própria fala bíblica de revelação de Deus manifesta 3 pessoas, mostrando uma coletividade completamente coesa e perfeita. Quando Deus cria a humanidade, Deus olha para o homem e vê que um homem sozinho não traduz, não demonstra, não consegue colocar a imagem de Deus, e por isso fala: olha, eu vou fazer uma ajudadora, uma auxiliadora. Quando Deus vai chamar um povo e vai formar um povo para ele, chama um líder, chama uma família, chama um grupo de famílias. Há um destaque na pessoa de Moisés, mas se você olhar para Deuteronômio capítulo 6, todas as promessas estão no plural. Não diz: Moisés, se você ensinar muito bem a nação de Israel, se você for um grande líder, se você for aí obediente a mim, eu te abençoarei. A ideia é que a bênção de Deus estaria sobre um povo que unido, que coletivamente caminha em obediência. É por isso que o povo é punido quando há um pecado, quando há o pecado de Acã na terra prometida. Todo o povo é punido. Pelo pecado de um, ou pelo pecado de poucos, todo o povo é punido. Porque a ideia de Deus é uma coletividade. E assim também nós vemos a manifestação da vida de Jesus. Jesus vem como Filho encarnado, como Deus encarnado, e não anda sozinho fazendo os seus milagres, chamando a atenção para si, mas ele chama um grupo para caminhar com ele, e além de chamar um grupo para caminhar com ele, compartilha o seu poder, compartilha a sua missão. Não é um líder para que os outros o sirvam. É um líder que, olha, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês darão vista aos cegos, em meu nome vocês curarão os coxos, vocês têm o mesmo poder, a minha autoridade, eu lhes concedo a minha autoridade no meu nome, e assim como eu tenho uma missão, vocês também viverão essa missão. Porque a ideia é de povo, a ideia de manifestação de Deus é de povo, é de coletividade. E é por isso que quando nós vamos à presença desse Pai que é nosso, nós temos essa consciência. Esse Deus não é só o meu Deus. Esse Deus não cabe só um pedido para a manifestação do poder dele para mim. Na presença desse Deus, o meu egoísmo é deixado de lado. E nós vamos ver isso aqui de uma forma um pouco mais completa. Eu queria fazer um paralelo com isso, com aquilo que vivemos hoje. Para que vocês, ou para que nós nessa manhã possamos meditar em como a nossa cultura nos leva ao individualismo, de como a nossa cultura nos pressiona para colocarmos como prioridade, vermos, enxergarmos apenas aquilo que é nossa necessidade. A nossa cultura nos pressiona e nos empurra para enxergarmos, para sentirmos no coração dor apenas por aquilo que é nosso. Sentirmos apenas as nossas dores e ignorarmos a dor do outro. Eu vou comentar de forma rápida isso, mas eu acredito que o carnaval é um grande símbolo daquilo que é a nossa cultura. O carnaval por si só, ele é contraditório. Ele é financiado pelo crime e celebrado pelas autoridades. Ele é feito pelo pobre da favela com holofotes dos ricos da novela. O carnaval é uma celebração em que cada pessoa se vê disponível e possibilitada em usufruir dos seus prazeres da forma livre e disponível que quiser. Eu quero ter os meus prazeres, eu os farei das maiores formas e das formas mais livres.
O entendimento do carnaval é o entendimento da sociedade contemporânea. Nós precisamos, cada um precisa viver o seu prazer individual. Isso fica muito expresso quando nós lemos aquilo que é fomentador da cultura. Então, por exemplo, se eu olho a obra de Kant, Kant dizia que a grande liberdade é que o homem se liberte dos seus desejos que o aprisionam. Isso, Kant se aproxima um pouco do Evangelho. Ele entende que o homem é cativo dos seus desejos e a grande liberdade é que a razão do homem governe sobre os seus desejos, fazendo com que ele tome decisões coerentes e decisões que não sejam aviltadas aí ou impulsos apenas carnais. Quando a gente vai olhar para alguns autores contemporâneos, como Judith Butler, nós vemos exatamente o contrário. A ideia é que a liberdade individual, e aí Judith Butler é a principal escritora, ou a primeira escritora que faz a descrição dos estudos de gênero. A descrição dela é que a verdadeira liberdade é que você só é livre exatamente como ser humano se os seus desejos não são cativos pela sua razão. Porque você é aquilo que você deseja, então você precisa vivenciar, explorar, e você precisa ter toda a liberdade sem que a sua razão lhe cause culpa, arrependimento ou lhe dê filtros para vivenciar esse prazer interno, e você precisa e pode se libertar para viver tudo aquilo que você deseja. E por isso, o que você deseja sexualmente, o que você deseja individualmente, você pode vivenciar. Isso é estudo ciências sociais. Se eu for comparar o que Agostinho falava e o que Foucault falava, Agostinho falava de uma pureza sexual, de filtros e de um sexo voltado para o matrimônio, e Foucault também fala a mesma coisa, aproximada de Judith Butler, falando, olha só, a sociedade ela é pautada e ela é castrada, limitada pela religião que tenta impor regras sexuais morais, mas a grande liberdade do homem é se libertar sexualmente. O que eu estou dizendo é que muito do que se vê, a gente às vezes discute temas que na sua raiz tem muito mais a ver não só com sexualidade, não só com ganância, não só com corrupção, não só com esses temas que são periféricos, mas como um ideal de ser humano, como um ideal de vida, de como nós enxergamos quem é a humanidade, quem é o ser humano. E de que dentro da nossa cultura existe um pensamento de que o ser humano é aquilo que o ser humano sente e deseja, e de que nós somos impelidos a viver isso, que por trás do nosso egoísmo existe uma cultura que é moldada em torno do eu, e que quando nós vamos para o Evangelho existe uma cultura moldada em torno do nós, em torno da prosperidade humana coletiva, em torno da satisfação humana coletiva, em detrimento da minha satisfação individual. Eu preciso ter parâmetros de vida para que o convívio humano, para que a realidade do que é ser humano seja vivenciada, experienciada como uma realidade concreta. Você pode questionar, por exemplo, e aí esse é o contraponto que eu queria fazer para você, você pode questionar os estudos de gênero, mas se você vive egoisticamente, você está caindo no mesmo erro. Você pode questionar sexualidade, mas erra em outra área. Você não vai ao Pai Nosso, e como o texto começa aqui, rogando, Pai Nosso, o pão diário nos dá hoje. Eu fiz uma tradução livre, um pouco mais literal do grego. A providência divina nos dá hoje. A providência divina diária nos dá hoje. Aquele que tem essa consciência do Evangelho, consciência da paternidade de Deus, consciência de que esse Deus, Ele me impulsiona a viver coletivamente, Ele me impulsiona a viver na sociedade. E é muito interessante, irmãos, eu falei isso na última vez, leia o Sermão do Monte não por partes, leia o Sermão do Monte de forma completa, não particione, é uma ideia completa daquilo que Jesus, daquilo que Deus tem para nós como proposta de vida.
Depois de falar que somos os bem-aventurados, Jesus nos coloca no alto da cidade. Jesus não nos coloca na nossa cama chorando pelas nossas dores. Jesus nos coloca no alto da cidade, porque é impossível esconder, é impossível colocar uma luminária embaixo da cama. Vocês são sal e luz. Vocês são referencial, vocês foram colocados para estarem no meio do povo, para estarem na centralidade do povo, influenciando a cultura e a sociedade de uma forma diferente. Porque quando vocês se achegam diante desse Pai Nosso, vocês têm uma consciência de rogar pela provisão divina. Não para vocês, não pelas suas necessidades apenas, mas vocês têm uma noção do povo que sofre. Vocês têm uma amplidão do olhar das necessidades do outro. Uma coisa que eu acho muito interessante é que talvez a palavra essencial do Pai Nosso seja satisfação. Porque quem ora, veja bem, quem ora aqui, certo de que está na presença desse Pai que já é identificado, quem já passou pela petição do venha o teu reino, não está mais concentrado apenas nas suas dores. A certeza é de que o reino vem, é de que já existe a presença desse Pai que me satisfaz, e diante das necessidades que serão colocadas, a certeza interior, e lembra que eu falei na primeira mensagem principalmente, de que a ideia de Jesus com o Pai Nosso não é ensinar uma reza forte para os discípulos. A ideia de Jesus com o Pai Nosso é mostrar a mentalidade, o coração, as certezas, os pressupostos que estão diante daquele que tem a certeza de que o Pai que vem secreto o lhe recompensará. Se você ver um pouquinho antes, no texto de Mateus capítulo 6, é isso que Jesus fala. Olha só, não fiquem com vãs repetições, vocês não precisam decorar textos, vocês não precisam querer os holofotes dos discursos, vocês não precisam ter discurso pronto, porque vocês têm uma certeza, o Pai que vê em secreto os recompensará. Então esse Pai que é certo no meu coração, essa certeza interior de que eu serei recompensado, de que eu terei de Deus aquilo que eu necessito, me faz reconhecer sim que eu sou um ser humano finito e limitado e por isso tenho necessidade e rogo por provisão, mas eu já estou preocupado com a manifestação da provisão do reino para o outro. Eu tenho tantas certezas e eu já sei que o meu Deus, antes que a palavra me chegue à boca, conhece aquilo que me é necessário, conhece aquilo que é carente na minha vida, e eu já estou tão certo da providência, da recompensa, da presença desse Deus, que eu estou falando, Pai Nosso, provê divinamente, diariamente, para nós. Que haja a sua provisão, assim como há para mim, que haja a sua provisão para outros. Que haja a manifestação dessa provisão divina, e é interessante que o pão, ele é uma figura bíblica muito importante. O que é o pão? O pão é o maná. E o que é o maná? O maná é a provisão que não existia. É o pão que não existia. Não é pão francês que sai a toda hora quentinho. É pão que não existe na terra. É pão do céu. É pão que vem divinamente. O que é o maná? É pão que não pode ser plantado. É pão que não pode ser adquirido, comprado. O maná é pão dado por Deus. E é muito interessante que Jesus, em João capítulo 6, se não me engano, diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Por que eu digo e por que eu estou dizendo que quem está nessa petição do Pai Nosso, de quem está na presença de Deus, rogando por si, precisa entender e precisa compreender a necessidade de rogar por provisão para o próximo? Porque a gente pode falar, já que Ele é o nosso pão vivo que desceu do céu, e nós já provamos dele, e Ele promete, olha só, quem comer de mim nunca mais terá fome. Existe saciedade, existe satisfação para aqueles que estão em Jesus. Existe essa provisão, não de pão que é comprado, não de pão que é plantado, mas de pão que é dado dos céus. Eu já estou tão satisfeito que eu posso falar, Senhor, esse pão
que o Senhor me dá, essa satisfação que o Senhor me dá, esse alimento vivo que o Senhor me dá, manifesta na vida de outros. Mais interessante ainda é quando nós olhamos para a história de Jesus com os seus discípulos. Você conhece bem a história da multiplicação de pães e peixes. A história da multiplicação de pães e peixes, ela é concluída quando os discípulos veem, olha só, esse povo está aqui há muito tempo, e esse povo é crente, esse crente sente fome, e esse povo vai querer comer demais e a gente não tem nada para dar. A gente não tem o que dar para eles. Jesus manda eles embora porque crente com fome dá problema, o povo vai começar a brigar, vai começar a reclamar da irmã da cantina, e vai começar a falar que o pastor falou muito, e vai começar a reclamar, e os discípulos querem mandar eles embora. Mas Jesus fala para eles uma frase, que para mim é a frase de destaque: dai-lhes voz de comer. Vocês já receberam da provisão divina. Vocês já receberam do alimento que não é plantado, que não é comprado. Vocês me têm diariamente. Vamos alimentar esse povo. O mais interessante, irmãos, eu já falei isso aqui alguma vez ou algumas vezes, é que antes, quando os discípulos foram enviados por Jesus a pregar o evangelho de casa em casa, de 2 em 2, Jesus deu um briefing para eles ali antes, falando: olha só, vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar pão, vocês não vão levar bolsa, vocês não vão levar botija, vocês não vão levar nada, vocês vão com a minha autoridade apenas. E esse mesmo Jesus que envia os seus discípulos a pregar sem recursos, é o Jesus que fala: olha só, dá-lhes voz de comer. Porque a manifestação do reino de Deus não depende de recursos. A manifestação da provisão divina não depende de quanto eu tenho de dinheiro em casa, mas depende da minha disponibilidade, do meu conhecimento, da certeza de que o reino já veio e esse reino é para ser compartilhado com o outro. É por isso que eu estou na presença de Deus clamando: Senhor, provê assim como o Senhor já proveu para mim, dá assim como o Senhor já deu para mim. Eu posso enfrentar qualquer circunstância porque eu já estou satisfeito. Eu tenho o meu Senhor que é o meu pastor e por isso eu não sentirei falta de nada. Mas aos meus irmãos, aos outros que ainda não têm dessa provisão, manifesta essa provisão de forma poderosa, de forma real. Essa é a primeira petição no nós. Primeira petição em primeira pessoa: manifesta a tua provisão divina na vida comunitária, assim como tem manifesto na minha vida. Mas há uma segunda necessidade. Existe essa primeira necessidade reconhecida de provisão divina, de manifestação da saciedade, do alimento de Deus. Somos chamados, e isso é importante, o quanto por ser agraciado por Deus. Eu queria deixar uma pergunta para a sua reflexão: o quanto por ser agraciado por Deus, em estar satisfeito na presença dEle, você se sente comprometido e comprometida a manifestar essa provisão na vida do outro? O que o Pai Nosso diz para mim é que o quanto eu me sinto satisfeito por Deus me dar alimento, por Deus me dar vestimento, por Deus me dar amor e alegria, eu preciso estar tão comprometido assim com a vida do outro. Eu não estou tão grato a Deus pela sua provisão, enquanto eu não entender que eu sou a manifestação do reino na vida do outro. Quando eu falo: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, eu estou dizendo isso: Deus, eu vejo a tua provisão na minha vida, e por isso eu me sinto estritamente comprometido a manifestar essa provisão na vida do outro. É por isso que eu não compreendo quem diz que dízimos e ofertas não é doutrina bíblica. Não compreendo. Inclusive no Evangelho a gente não decima. A ideia do Evangelho, Jesus diz isso para os discípulos: olha só, se a sua medida não sobressair a medida dos fariseus, nós somos iguais a eles. Nós não entendemos essa graça infinita. Dízimos e ofertas faz parte, não é apenas, mas faz parte desse compromisso, dessa ideia de que eu sou agraciado por Deus e por isso eu também manifesto essa gratidão. É muito interessante, para finalizar essa primeira ideia, que quando Abraão sobe o monte para sacrificar Isaac, Abraão sobe o monte certo de que Isaac não seria sacrificado, porque ele fala para os seus funcionários: olha só, vocês fiquem aqui porque nós voltaremos.
Abraão sobe certo de que ele e Isaac iam voltar. Por que ele sabe que ele e Isaac voltariam? Porque lá em cima, quando Deus proveu o cordeiro, ele coloca e ele dá um nome para Deus. Esse é Jeová Jireh, o Deus que provê. Nós temos a manifestação de Jeová Jireh, nós temos a manifestação poderosa de Deus na nossa vida com a provisão diária. Por isso precisamos também nos comprometer a manifestar próximo e amoroso com Deus. Ele vai dizer, olha, perdoa, verso 12, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A minha tradução livre aqui, mais restrita nos termos, nos libera dos efeitos das nossas dívidas, assim como nós liberamos os outros do efeito das nossas dívidas. Porque o problema não é ter dívida. O problema é ficar com restrição bancária. O problema é ficar com crédito restrito. A dívida em si, tem gente até que vive muito bem com elas. O problema são os efeitos das dívidas. A petição aqui, diante de Deus, é que aquele que se aproxima diante do Pai Nosso, precisa antes de ter uma noção muito grande de que o efeito das suas dívidas já foi aniquilado. É um reconhecimento de que tínhamos dívidas, de que éramos pecadores, mas que por esse amor e essa graça nós reconhecemos que agora essas dívidas não nos separam mais, o véu foi rasgado e agora não existe mais separação entre eu e Deus, existe uma proximidade, existe um relacionamento vivo entre eu e o Pai, existe um participar da santidade de Deus, e por isso eu falo, Senhor, eu sei que o efeito das minhas dívidas não estão sendo cobrados, porque se fossem, é por causa das suas misericórdias que não somos consumidos, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Essa é a certeza do profeta Jeremias, e essa é a certeza daquele que está orando em secreto com o Pai. Eu sei que o Senhor não está me cobrando as minhas dívidas, porque eu sei boa parte delas, e existem algumas que eu, inclusive, não sei. É muito interessante onde Jesus vive isso. Onde Jesus mostra para os discípulos na prática de que essa oração que ele ensinou, ele também estava disposto a viver. Você que às vezes, e eu que temos dificuldade de perdoar as pessoas, que carregamos marcas há 20, 30, 40, 50, 2 anos, 3 meses, carregamos marcas profundas no nosso coração, somos moldados, a nossa personalidade foi moldada pelas dores, pelas mágoas. Jesus manifesta essa petição na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ao ser crucificado pelos soldados romanos, a oração que Jesus manifesta é a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a oração de alguém que está sendo crucificado injustamente. Minha pergunta para você, aplicar isso diante do seu coração, diante do crucificado que perdoa aqueles que o afligem, como nós que devemos a Deus, manteremos as dívidas ativas dos nossos credores? Essa é a parábola do credor incompassivo, aquele que se apresenta diante do rei, clamando para que as suas dívidas fossem perdoadas. As suas dívidas são perdoadas, e ao sair da presença do rei, encontra ali um parceiro seu, um amigo seu de trabalho, e ele cobra até a morte, até a prisão daquele que o devia. E o rei o chama à presença e fala: olha, indigno, eu acabei de lhe perdoar uma dívida impagável, e você não pode perdoar uma pequena dívida que o seu amigo tinha contra você? Talvez essa seja a pergunta de Deus para a gente. Essa certeza de que esse perdão que é manifesto na minha vida, e é interessante que Jesus acaba a oração do Pai Nosso com uma aplicação prática. Jesus está dizendo para os discípulos que essa oração, ela não acontece num momento de espiritualidade e ela acaba. Jesus conclui a oração do Pai Nosso no Amém, e ele diz: se vocês não perdoarem aqueles que ofenderam,
vocês também não serão perdoados. Essa é a aplicação prática. Se vocês não entenderem que aquilo que vocês estão pedindo para vocês não é aplicado na prática da vida de vocês, vocês simplesmente não oraram e não esperam a recompensa do Pai em secreto. Vocês discursaram, vocês falaram, vocês amontoaram palavras, mas vocês não se arrependeram. Eu sei que existem dores marcantes demais. Sei que existem mágoas marcantes demais. Mas o perdão é a provisão divina. Mas o perdão é a atuação divina para aquele que clama para o reino vir. Talvez nessa manhã o reino precisa vir exatamente nessa mágoa que habita no seu coração, nessas disputas que existem no seu coração, nessas brigas que existem na sua família hoje. Talvez quando você clama para o reino vir, o que você precisa pedir para Deus é: Senhor, que as minhas dívidas sejam perdoadas, mas principalmente dá-me a capacidade de perdoar as dívidas que ainda estão ativas no meu coração. Quais são as dívidas de outros que estão ativas no seu coração e que precisam ser encerradas na presença de Deus hoje? Quais são as marcas da vida que ainda estão ativas no seu coração, que diante do perdão que nós recebemos de Deus, diante do infinito perdão, diante da infinita graça de Deus que nós recebemos, precisam ser tratadas também diante da graça que nos foi colocada? Nos livra, nos libera do efeito das nossas dívidas, assim como nós liberamos as pessoas do efeito das dívidas que elas têm conosco. Sabe o que dói no nosso coração, irmãos? Não dói no nosso coração, por vezes, somente a mágoa, a dor, a punhalada que tomamos. O que mais dói no nosso coração é a nossa sede de vingança, que é traduzida como justiça, mas é mais sede de vingança do que sede de justiça. Porque eu posso dizer que a justiça de Deus foi manifesta em amor. Se fosse vingança, eu estava na cruz. Se fosse penalização por erros, eu estava na cruz. Mas como a justiça de Deus se manifestou no amor de Jesus, era Ele que estava lá, no meu lugar. Talvez o que precise cessar no seu coração com a vinda do reino e o esvaziamento do reino do eu eu não quero mais a minha sede de justiça, por isso, Senhor, me libera das minhas dívidas, assim como eu tenho liberado aqueles que me ofenderam. E por fim, para a gente curtir o nosso carnaval de forma santa, e não nos deixeis cair em tentação. Tem um pessoal precisando rogar por isso. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixeis cair em tentação, minha tradução livre, não nos deixe conduzir pela tentação, mas atrai-nos para ti, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não se trata apenas de cair na tentação, mas se trata também de reconhecer por quem e como nós seremos conduzidos. Boa parte dos escritos puritanos trata de abstenções. Abstenção sexual, abstenção de álcool, abstenções de prazeres. Eu gosto de dizer que a vida cristã ela não é só uma abstenção, faz parte da vida cristã a abstenção, mas eu me abstenho porque eu tenho muito mais a fazer que eu nunca poderia fazer se eu não tivesse o reino de Deus na minha vida. A minha concentração é no que eu comecei a poder fazer a partir do momento que Jesus Cristo conquistou meu coração. A minha concentração não é negar aquilo que está dentro de mim apenas, não é me abster, não é viver na negativa, não é viver no casulo, não é viver aprisionado, mas eu fui liberto do eu fui liberto do cativeiro do pecado, porque agora eu posso viver para a maravilhosa luz de Jesus Cristo, e eu tenho coisas para fazer que são tão grandes que eu não poderia fazer se eu continuasse preso.
Então a questão não é só a abstenção da tentação, a questão também é o reconhecimento, teu é o reino, então atrai-me para ti, me leva para ti, me conduz na sua presença, me conduz para tudo aquilo que o Senhor tem para mim, não me deixe ficar escravo novamente, não me deixe cair na tentativa desse meu corpo mortal, me manter escravo, mas permite que essa regeneração seja ativa, viva e seja o pulsar do meu coração. Permita que essa alegria que existe na sua presença seja a minha força realmente. Permita que essa paz que excede o entendimento inunde o meu ser e eu viva em paz, em paciência, em amabilidade com o outro. Permita, Senhor, que não as marcas difíceis do mundo, não as dores difíceis do mundo me marquem, mas principalmente a marca de Cristo, o selo do Espírito Santo, a realidade do reino de Deus sejam um combustível da minha alma e haja amor, paz, alegria e justiça na minha vida. É isso que é a petição. Não me deixe conduzir novamente, não me deixe conduzir somente pelas tentações. E aí eu preciso lembrar uma coisa que fica um pouco mais clara nas cartas de Paulo. Falei também isso já, mas repito, não veio sobre vós tentação que não fosse humana. A oração do Pai Nosso está reconhecendo. Eu estou rogando pelo reino, eu me identifico com o Pai Nosso, eu sei que o Pai que está nos céus está em mim, eu sei que eu sou regenerado, eu sei que eu sou um ser espiritual, mas ainda existe uma tentação, ainda existe uma carne, ainda existe uma humanidade em mim que quer me conduzir. Tentações são humanas, são traços da minha humanidade. É isso que Tiago diz. Tiago faz o caminho da tentação. A tentação ela é gerada na minha mente, é produzida pelo meu coração e é colocada em prática pelo meu corpo. E é por isso, irmãos, preste atenção nisso, é por isso que se eu posso ser conduzido pela tentação, sendo gerada no meu intelectual, sendo gerada nos meus desejos, e ela é colocada em prática, e Tiago diz que quando é colocada em prática gera morte, para que eu possa gerar vida, não adianta somente ficar num quarto de joelhos de mãos juntas. Eu preciso sair desse quarto de joelhos de mãos juntas e aquilo que foi falado e colocado pelo Espírito em mim precisa se tornar vida prática no meu dia a dia. Não é vida enquanto eu fico apenas no culto, no quarto, no templo, na religião. Não é vida manifesta enquanto isso que eu estou pedindo ainda não se manifesta em ação, em atitude concreta na minha realidade, no meu dia a dia. Eu não quero mais ser conduzido pelas tentações, mas eu quero ser atraído por Ti, para que o Teu reino venha. Jesus também fala sobre isso, e quando Jesus fala sobre isso é muito importante para a gente. Quando Jesus está em João capítulo 17, fazendo a sua oração pelos discípulos, Ele também ora por nós. Rogo não somente por estes, mas rogo por aqueles que ainda crerão em mim. Eu não rogo para que os tires do mundo, mas eu rogo para que os livres do maligno. Eu não rogo para que não haja humanidade e que não haja a vivência humana nesse mundo que jaz no maligno, mas eu rogo que a vida deles seja liberta da escravidão dos intentos do maligno. Eu rogo para que eles não sejam conduzidos por essa cultura, por esse mundo, por esse jeito de ser que é malicioso, que é maligno. Eu rogo para que no mundo do maligno, eles vejam e clamem pelo meu reino. Eles não sejam conduzidos pela individualidade, mas eles sejam conduzidos pela realidade do reino de Deus, que é coletivo, que é amoroso, que é perdoador, que é justo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado aqueles que nos ofendem, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu gostaria muito que essa fosse a nossa oração e que essa oração, dentro do nosso coração, produza um desejo muito grande
de que a provisão divina de Deus seja de todos, de que o perdão que recebemos seja vivido em prática com o perdão que liberamos, e de que não haja a condução da minha carnalidade, da minha humanidade, mas que haja a atração do reino de Deus e a condução do reino de Deus para a minha vida e para a sua vida. A oração do Pai Nosso é a oração de quem pede já satisfeito. Pede certo de que o Pai lhe recompensará. O pressuposto de quem vai à oração é: Senhor, isso que está sendo colocado na sua presença será vivido de forma plena, porque eu sei que o Senhor me recompensará. Eu quero orar por você nessa manhã, queria convidar você a fechar os seus olhos. Talvez você precise fazer aí acertos com Deus, reajustar os pedidos, reajustar as intenções, reajustar as necessidades. Talvez você esteja insatisfeito, insatisfeita, porque contempla demais as suas necessidades, contempla demais só as suas dores. O reino de Deus nessa manhã amplia o seu olhar, amplia a sua visão, e vê que diante de outras dores, você pode estar satisfeito. Diante do perdão de Deus, você pode perdoar. E diante das tentações, dos desejos que o seu coração produz, há um propósito, uma proposta do reino de Deus que é muito mais viva e eficaz, que é muito mais alegre e que traz paz. Deus, nós clamamos: venha o teu reino. Venha o teu reino sobre nós. Nos tira, Deus, da nossa individualidade. Nos tira, Senhor, do nosso egoísmo. Nos ajuda, Pai, a vivermos como o teu povo e a manifestar a glória do teu povo, pelo nome de Jesus. Tu sabes, Senhor, aqueles irmãos e irmãs que nesse momento estão colocando as suas dívidas, e talvez dívidas que precisam ser perdoadas, pessoas que precisam ser perdoadas. Marca-os com o teu Espírito, para que essas marcas de dor não tenham mais efeito sobre a nossa vida. E Deus, para aquele que nessa manhã, para aquela que nessa manhã se sente tentado, tentada, não permita que essa tentação conduza à ação, mas Deus, atrai-nos para Ti, para que o Teu reino conduza as nossas ações, para que a Tua vontade seja feita na nossa vida, Pai. Nós Te oramos assim, certos de que seremos recompensados por Ti, certos, Senhor, de que seremos atendidos pelo nosso Pai que nos ama, porque fazemos isso no nome do Teu Filho que nos amou, em nome de Jesus.